Muito bom dia, está começando mais um programa Saúde e Evidência. E no programa de hoje vamos conversar com o médico cardiologista, Dr. Pablo Leal, que vai fazer conosco um apanhado geral sobre todas as doenças relacionadas ao coração e também aquelas que advêm de outros órgãos, mas que repercutem no nosso sistema cardiovascular. O programa está imperdível e, claro, fique conosco. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que coisa boa saber que você mais uma vez abriu as portas da sua casa para nos receber. Como eu falei para vocês, a gente está aqui nos estúdios com o Dr. Pablo Leal, cardiologista, que vai conversar conosco sobre as doenças mais prevalentes dentro da cardiologia e todas as instruções que ele puder nos dar hoje. Você que está aí em casa vai ficar bem assistido de como prevenir, sobretudo prevenir. Por isso que o nome do programa é Saúde em Evidência e não Doença e Evidência, né, doutor Pablo? É verdade. Seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra receber você aqui. Eu agradeço, Catarina, agradeço pelo seu convite, pelo convite da TVLW, para poder estar aqui falando um pouquinho sobre meu dia a dia, sobre a cardiologia, sobre a prevenção dessa doença que mais mata no mundo, que é o infarto. É verdade. Vamos começar fazendo aquela pergunta clássica. Doutor Pablo, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, a gente fica mais bonito com o coração alegre. É verdade, dentro da cardiologia isso faz sentido, quando a gente está bem, a gente vive melhor? Com certeza. Primeiro, um dos fatores de risco, o estresse, a ansiedade, não é o principal fator, nem um fator de risco direto em relação às doenças cardiovasculares, mas a carga de estresse eleva a hipertensão, eleva a glicose, e isso pode levar até bem ao aumento do risco cardíaco. E assim, uma mente sã, um corpo sã. Então, o coração, muitos sintomas cardíacos estão muito relacionados também à ansiedade. E eu costumo dizer que tudo que a gente sente é nosso cérebro, né? Muitas vezes os pacientes chegam lá no consultório se queixando de dores no peito, falta de ar. E muitas vezes a gente vai avaliar e, na maioria das vezes, é sintomas de ansiedade. Então, é importante também um bem-estar mental para também ter uma boa saúde cardiovascular. É importante a gente frisar, né? Corpo e mente são um só sistema e ambos se influenciam. Então, quando a minha mente está boa, o meu corpo e o meu coração também ficam bem. Com certeza. Doutor Pablo, a gente sabe que... Você começou falando de um dado importante. A hipertensão é uma das doenças hoje que mais mata. Vamos conversar um pouquinho sobre hipertensão. Hipertensão, ela é genético ou ela também é genética, mas ela pode também ser algo condicionado a um estilo de vida errado? De onde vem a hipertensão? A hipertensão é uma doença multifatorial, né? Como o nome já diz, várias causas. A principal é a genética, 30% a 50% das causas de hipertensão é a genética, é a principal influência. Outros fatores, a idade, você tem uma ideia, 70% da população acima de 70 anos vai ser hipertensa, então a gente vai envelhecendo, infelizmente vai aumentando o risco, tanto das doenças cardiovasculares como a hipertensão, e também os hábitos de vida, né? Sedentarismo, que hoje é muito frequente na nossa sociedade, muito por causa das telas, né? A obesidade, que tem uma prevalência muito alta em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, 40% da população é obesa. Seriam esses principais: tabagismo, etilismo em excesso, tudo isso influencia na hipertensão. Tem também aquelas questões de pessoas que já nascem com uma predisposição genética. Existem patologias do coração que a pessoa já nasce com ela. Isso, são o que a gente chama de cardiopatias congênitas, que são aquelas cardiopatias que são desenvolvidas durante a gestação, uma má formação. Então o paciente nasce com sopro no coração, pode nascer com defeitos importantes, levando a doenças bem graves desde o nascimento. Qual é a relação do diabetes com doenças cardiovasculares? Muitas vezes a gente pensa como se fossem patologias distantes uma das outras, mas diabetes tem uma correlação muito forte. Sim, com certeza. A diabetes é uma doença muito cruel, é uma doença silenciosa nos primeiros anos de vida e que é a principal causa de infarto. Então não é nem a hipertensão. Na verdade, a doença mais relacionada à hipertensão
é o AVC, o acidente vascular cerebral, e a diabetes, a principal doença relacionada ao infarto é a diabetes. A principal causa de infarto é diabetes, e a principal doença relacionada à diabetes é o infarto. Então, todo paciente diabético ele já é considerado de alto risco cardiovascular. Sempre que a gente está tendo um paciente no consultório, na emergência, com a queixa de dor, é um paciente que a gente levanta mais, fica com as orelhas em pé, porque sabe que aquele paciente ele já é de alto risco para apresentar uma doença cardiovascular. Hoje, na sua prática clínica, se a gente pudesse falar percentualmente, quais são as 3 doenças do coração, 3 patologias associadas ao sistema cardiovascular que são mais frequentes e prevalentes no consultório? Seria insuficiência cardíaca, que é quando há uma falência no funcionamento do coração. O coração bombeia com, vamos dizer, não mais devagar, com menos força. Há uma perda da função de bombeamento do coração. Que entre as diversas causas disso estão relacionadas à doença de Chagas, hipertensão, a hipertensão maltratada, ela pode levar ao crescimento, à dilatação do coração e à insuficiência cardíaca. Seria a hipertensão, né, que é o dia a dia da gente, é bem prevalente. E as doenças cardiovasculares, o infarto e a angina, né, que é a dor no peito. A gente tem acompanhado nos jornais, também nas mídias sociais, um aumento muito significativo dos casos de AVC. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que tem? Quais são os fatores que têm elevado esses números de forma tão alarmante? O principal fator de risco, como eu tinha comentado anteriormente, do AVC é a hipertensão. Infelizmente, moramos num país pobre, né, um país onde a população não tem muito acesso à saúde, e a hipertensão é uma doença de fácil controle, que deve ser tratado não pelo cardiologista, mas na unidade básica de saúde, né, no PSF, pelo clínico, mas infelizmente pela falta de acesso à rede pública de saúde. Você tem uma ideia, 50% da população que é hipertensa, do brasileiro que é hipertenso, não sabe que é hipertenso, e a outra metade que sabe, apenas metade controla de forma adequada. Então, isso leva a um aumento do risco. Inclusive, no Brasil, a doença que mais mata não é nem o infarto. A doença que mais mata no mundo é o infarto, mas no Brasil é o AVC, justamente causado pela falta de controle adequado da hipertensão. Se a gente tivesse uma faixa etária, se a gente pudesse colocar esses pacientes dentro de uma faixa etária, que faixa etária seria essa? O AVC, quando a gente diz doença cardiovascular, seria o infarto, né? E o AVC. O AVC nada mais é do que o infarto do cérebro. Ela está é mais prevalente nas pessoas idosas. Infelizmente, quanto maior o envelhecimento, maior o risco de infarto e AVC. Isso vai estar muito relacionado à genética, à hipertensão, ao estilo de vida que a pessoa teve durante toda a vida. Mas nos homens aumenta o risco a partir dos 55 anos, e na mulher de que ela tem uma grande vantagem em relação aos homens, que elas tendem a ter AVC e infarto mais tardiamente. O aumento do risco após os 65 anos. Não quer dizer que não possa ter com menos dessa idade, mas há um risco considerável a partir dos 55 para os homens e a partir dos 65 anos para as mulheres. Certo. Então, dentro dessa faixa etária e também fora da faixa etária, para você que está aí em casa entender e até começar um processo de prevenção, que é o que verdadeiramente importa, né? Não é só chegar no médico quando a doença já está estabelecida, e sim a prevenção. Se você pudesse elencar os 5 pontos mais importantes da prevenção para todas essas doenças que você tem falado, quais seriam esses? Você falou em atividade física, estilo de vida saudável. Perfeito. Isso seria evitar o sedentarismo, né, que era a prática de exercício físico regularmente, evitar o tabagismo, um dos principais fatores de risco, evitar a obesidade, né? A obesidade ela é uma doença hoje que a gente sabe, uma doença crônica que leva a outras doenças. Eu não digo evitar a hipertensão porque é uma doença que na maioria das vezes ela não é evitável, mas ela pode ser controlada, ou com bons hábitos de vida pode se retardar o surgimento dela. E o excesso de consumo de bebida alcoólica também, seriam esses fatores. Eu costumo dizer que a melhor forma da gente prevenir ter um infarto e um AVC é controlar os fatores de risco que levam a isso. A gente tem 2 fatores que a gente não tem como modificar. São os fatores de risco que não são modificáveis, que é a idade, infelizmente, mas eu sempre digo que envelhecer é bom, né? Porque quem não envelhece é porque não teve a chance de envelhecer. Falo muito do envelhecimento, mas a gente ter um envelhecimento saudável é importante. E
a genética. Infelizmente, a gente hoje ainda não conseguimos mudar a genética, mas os outros fatores de risco, todos eles são modificáveis, né? Não fumar, evitar o sedentarismo, um bom controle da hipertensão, um bom controle da glicose, um bom controle do peso, um bom estilo de vida também. Geralmente o paciente que chega no consultório já é um paciente que já tem algum sintoma. É muito difícil chegar alguém por prevenção? Não, temos também bastantes pacientes que procuram hoje, a população está mais consciente da necessidade da prevenção. A gente hoje tem as redes sociais, isso ajuda, facilita bastante até o entendimento do paciente da importância da prevenção das doenças cardiovasculares. Então, a gente tem um considerável quantitativo de pacientes que procuram também o consultório para fazer uma avaliação, uma prevenção, uma orientação, porque muitas vezes uma consulta não é só tratar, uma consulta é orientar. Orientar, a gente vai avaliar se o paciente possui alguma patologia e principalmente a orientação. Isso é muito importante também. Perfeito. Doutor Pablo, todo paciente diabético, ele deve necessariamente ser acompanhado também pelo cardiologista? Sim, com certeza, porque como eu falei, a principal doença, a diabetes, ela leva a várias doenças, né? A retinopatia diabética, que é o acometimento da visão, leva a vasculopatia, que é o acometimento dos vasos periféricos, leva ao AVC, leva ao infarto, e a principal doença relacionada ao diabetes é um infarto. A principal causa de infarto é diabetes, a principal doença relacionada à diabetes é o infarto. Então, todo paciente, principalmente depois dos 40 anos, todo paciente, independente se ele é diabético ou não, toda pessoa após os 40 anos, que é quando começa realmente o envelhecimento da gente, deve sempre estar fazendo consultas anuais com o cardiologista, e o diabético mais ainda. O diabético é aquele paciente, como eu falei, ele é um paciente muito delicado, é um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto, tem metas mais rígidas de controle de pressão, metas mais rígidas de controle de colesterol, porque ele já é considerado um paciente de alto risco cardiovascular. Ainda se tem, é verdade ou é mito, ainda se tem uma grande parcela de pacientes diabéticos que ainda negligenciam a figura do cardiologista? Sim, com certeza. Negligenciam a própria doença, né? Em média, quando o paciente é diagnosticado com diabetes, ele já é diabético há 5 anos. Então, ele já, o próprio negligencia a própria doença, né? Negligencia o tratamento da diabetes, né? Por ser uma doença silenciosa dos primeiros anos de vida. A maioria da população costuma dizer aquilo que nos incomoda. Se a gente está com uma dor de dente, a gente vai lá e toma um remédio para dor. Se a gente está com uma dor de cabeça, mas a diabetes, a hipertensão, são doenças que no início, no começo dos primeiros anos, tanto que a maioria da população só vai descobrir após alguns anos, ela não leva nenhum sintoma. Então, negligencia a própria diabetes e também a questão cardiovascular. Na maioria das vezes, o paciente só vai se importar quando apresenta o primeiro episódio de infarto, né? E aí, quando ele vai, agora eu preciso procurar o cardiologista. Sobre esse e outros assuntos, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois de um breve E salas de reuniões, tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções.
Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Doutor Pablo, vamos falar desse bloco especificamente sobre hipertensão. Paciente que está em casa, o telespectador que está em casa, não necessariamente o paciente, mas o telespectador, você que está em casa, muito provavelmente você gostará de saber, quando o doutor Pablo responder, quais os sintomas ou quais os alertas ou como nós que nunca tivemos nada que nos levasse a uma consulta com um cardiologista. Quais são os sinais de alerta de que a gente precisa, para além dos 40 anos, né, que já é praxe a visita ao cardiologista, quais são os sinais que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia, que muitas vezes eles podem vir disfarçados e nos distrair, para que não haja distração e que a gente chegue de forma retardada no consultório. O que é que a gente pode ensinar às pessoas que estão em casa? Bom, veja só, Catarina, diferente do que muitas vezes a população pensa, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, ela não apresenta, há muito confundimento da população em geral de associar sintomas como dor de cabeça, tontura, mal-estar e hipertensão. É muito frequente chegar no consultório, do meu consultório, os pacientes dizem, doutor, toda vez que eu tenho, toda vez que minha pressão sobe, eu tenho dor de cabeça. Eu digo, você tem que dizer o contrário. Toda vez que você tem dor de cabeça, a pressão se eleva. Então, eu costumo dizer que o brasileiro ele tem duas crenças em relação à hipertensão. Se ele não está sentindo nada, ele acredita que a pressão dele está normal. Se ele está sentindo alguma coisa, uma dor de cabeça, por exemplo, ele associa aquilo à hipertensão e vai medir. Então, assim, a gente recomenda, quem não é hipertenso, quem não tem o diagnóstico de hipertensão, pelo menos 3 a 4 vezes ao ano aferir a pressão. Por incrível que pareça, o pior local para se aferir uma pressão se chama consultório médico. Cerca de 30% das pessoas que vão ao consultório, que não são hipertensas, a pressão está elevada. Então, aquele paciente que chega ali a fazer uma consulta de rotina, que não tem queixa nenhuma, a gente vai, afere a pressão e 30% de quem não é hipertenso pode estar elevada. Então, é interessante sempre ter um tensiômetro em casa. É muito comum as pessoas acharem que aquele tensiômetro digital de braço ele não tem validade. Pelo contrário, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a utilização do tensiômetro de braço digital, não aqueles tensiômetros manuais. As pessoas acham, doutor, não compro porque não... Diferente daqueles de pulso. Os de pulso eles não são confiáveis, não são recomendáveis, mas os de braço digital. Então é importante o paciente ter em casa, a população, mas de fazer o uso dele de forma correta. Então, tem todo um protocolo para a gente aferir a pressão. Toda vez que a pessoa desejar aferir, saber se a pressão está normal ou não, ele não pode ter tomado café 30 minutos antes, não pode ter se alimentado 30 minutos antes, não pode ter praticado atividade física 30 minutos antes, não pode ter fumado, porque tudo isso eleva a pressão. Ele tem que sentar, pés encostados no chão, costas encostadas na cadeira, 5 a 10 minutos bem relaxado, ir ao banheiro antes de urinar e aferir a pressão. Hoje o nível normal da pressão é abaixo de 140 por 90, mas a gente considera como uma pressão ótima abaixo de 120, né? Quando a gente diz 12 por 8, a gente quer dizer 120 por 80, abaixo de 120 por 80. Então, idealmente, o paciente, ao aferir a pressão, que ela esteja ali abaixo desse valor. Deu alta, sempre recomendo ao paciente, deu 14, 15, afere alguns dias seguidos, está dando alta, procurar o especialista para que possa fazer o acompanhamento e ser diagnosticado se é hipertenso ou não. A alimentação. O que é que na alimentação a gente sabe que um dos grandes vilões é o sal. Para além do sal, fale um pouquinho do sal, mas para além do sal, tem outras coisas na nossa alimentação que podem nos levar a um quadro de hipertensão? O grande vilão da hipertensão, um dos grandes vilões como você falou, o sódio. Mas o sódio ele não está só presente no sal que a gente coloca na comida, né? Diferente, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou diminuir a colocação do sal na comida. Ela está em todos os vários tipos de produto. Todo produto industrializado, os enlatados, os embutidos, eles têm sódio. Então, você tem uma ideia, a gente recomenda a ingesta de 5 gramas de sódio por dia. O brasileiro ingere 12 gramas de sódio por dia. Porque o brasileiro ele come, a população em geral no mundo todo hoje, come muito enlatado, muito embutido. Então, assim, eu costumo dizer que tudo que é natural não vai ter sal, né? O que é natural? Fruta, verdura, leguminosas, o feijão, o arroz, o ovo, a proteína, tudo que vem da natureza. Tudo que não vem da natureza, tudo que é industrializado. Você tem uma ideia, o pão. O tão inocente pão, ele chega a ter 1 grama de sódio, 1 a 2 gramas de sódio em cada pão francês.
Foi feito um estudo, esse levantamento. Então, as pessoas ali normalmente comem 2, 3 pães, não imaginam que estão comendo já uma dose excessiva de sódio. Então, tudo, por exemplo, o pão ele não é um produto industrializado. Então, tudo que é industrializado contém sódio. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Tem alguma medicação que seja para outra patologia, que para um paciente que não sabe que é hipertenso e já tem um quadro de hipertensão, pode dar aí um cruzamento de dados, vou chamar assim, mas você entendeu? Existem diversas medicações que elevam a pressão, né? Existem algumas doenças também, 95% da hipertensão ela é primária, ela não tem uma causa. 5% está relacionada a alguma patologia, por exemplo, uma doença da tireoide, uma doença renal, uma insuficiência renal e também ao uso de algumas medicações. O anticoncepcional, ele é uma das causas de hipertensão em mulheres jovens, o uso excessivo de anti-inflamatório, então os anti-inflamatórios eles todos elevam a pressão e naquele hipertenso ele corta o efeito do antihipertensivo, os corticoides. Então, tem diversas medicações que podem levar a um quadro de hipertensão. Então, às vezes, no consultório, a gente também tenta identificar isso, suspender a medicação e avaliar após a suspensão para ver se aquele paciente ele não está só com níveis elevados por causa de uso de alguma medicação. Prática de atividade física não é mais uma questão de querer ou não querer, agora já ficou obrigatório, né? Com certeza. A atividade física é a melhor forma de evitar. Hoje, a gente evoluiu muito na cardiologia. É a ciência, é a área da medicina que, por ser a doença que mais mata, a ciência é a área que mais tem estudo, mas não existe nenhuma medicação que substitua a prática de atividade física. Eu costumo dizer quando chega um paciente lá que já infartou, você toma muito medicamento, mas se você dissesse para mim, doutor, só quero praticar atividade física, eu não quero tomar remédio. Lógico que uma coisa não inviabiliza a outra, mas a prática de atividade física vai proteger muito mais do que aqueles medicamentos que também devem ser utilizados. Não é que o paciente vai deixar de utilizar a medicação, mas se ele não tomar sua medicação, ele não vai ter o benefício que é tão importante da prática da atividade física. A gente pegar hoje uma pessoa, eu falei da hipertensão, a hipertensão é uma doença que mais causa infarto no mundo, né? Que pratica atividade física regularmente e uma pessoa que não pratica atividade física, aliás, um diabético, exatamente, e um sedentário que não é diabético, o risco desse sedentário ter um infarto chega até ser maior do que aquele paciente que é diabético e que pratica atividade regularmente. Então, hoje, faz parte, vamos dizer, da nossa prescrição ali, quando a gente faz prescreve, a gente não coloca no papel, mas a orientação sobre a prática da atividade física, ela é essencial. Quer viver mais, pratique atividade física. Então, mais uma vez, um outro profissional, mais um profissional aqui, é recorrente, todo profissional que vem aqui no Saúde e Evidência fala sobre a importância da prática de atividade física. Então, não dá mais para procrastinar. Aproveitar que o ano acabou de começar, você está aí finalizando o segundo mês do ano, aproveite para colocar em prática o que o Dr. Pablo está falando. A atividade física, ela não só diminui as doenças cardiovasculares, como diminui também, melhora a questão da insônia, melhora as doenças mentais, né? Diminui a questão do estresse, da ansiedade. É um excelente tratamento para depressão, diminui a incidência de vários tipos de câncer, tem vários cânceres que estão relacionados ao sedentarismo. E hoje o que a gente tem uma ideia em relação ao melhor preditor de longevidade, o que a gente diz preditor na medicina, é um marcador de risco, é nossa capacidade funcional. O que é capacidade funcional? Nada é do que nosso condicionamento. Então, quanto melhor nosso condicionamento, menor o risco de ter um infarto, menor o risco de ter um AVC e maior a expectativa de vida. Então, hoje a gente chama de VO2 máximo, que é o pico máximo de consumo de oxigênio, que está relacionado à nossa capacidade funcional. Ele é o melhor protetor para as doenças cardiovasculares e para a vida, para a longevidade. Então, costumo dizer, caminhe para viver mais. Doutor Pablo, parece paradoxo, mas pelo que você está falando, não é. O paciente que já teve um episódio de infarto, já infartou, ele é um paciente que ele não só pode, mas ele deve praticar atividade física. Com certeza, exatamente então, isso. Então quebra aí um monte de paradigma, né? Com certeza, eu digo exatamente essa palavra. Você disse, doutor, posso fazer atividade física? Não só pode, como deve, como precisa fazer. Faz parte do tratamento das doenças cardiovasculares a prática de atividade física regularmente.
Lógico que aquele paciente que infartou, ele vai ter uma orientação, ele tem que iniciar de forma lenta a atividade física, tem que ser feita toda uma avaliação se ele tem algum risco de apresentar algum risco de morte durante a prática de atividade física. Em geral, na maioria das patologias cardiológicas, dificilmente a gente vai contraindicar a atividade física. É muito difícil. São poucas doenças, às vezes quando está num grau muito avançado, que a gente contraindica a atividade física. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós já estamos de volta e vamos continuar falando sobre a prática da atividade física, a importância de você praticar atividade física. Doutor Pablo, existe alguma orientação acerca de qual a melhor prática de atividade física e também sobre a periodicidade dessa atividade física? Primeiro a gente recomenda no mínimo 150 minutos de atividade física semanal, de atividade física moderada, idealmente 300 minutos. Se ela for atividade intensa, no mínimo 75 minutos e idealmente 150 minutos. O que é que a gente considera como atividade física moderada, se for a prática de atividade física aeróbica? Percorrer 1 km a cada 10 minutos. Então, quanto menos tempo percorrer aquilo, vai aumentando a intensidade. Hoje eu estava lendo até um estudo bem interessante, foi publicado agora recentemente, mostrando essa questão da periodicidade, que aquelas pessoas que praticam atividade física no final de semana, que só tem tempo de praticar atividade física no final de semana, vamos dizer, ele pratica 75 minutos no sábado, 75 minutos no domingo. Em vez de praticar 150 minutos ao longo da semana, 30 minutos por dia, o benefício cardiovascular é semelhante. Então, o que importa é praticar atividade física. Eu só consigo ir 2 dias na academia. É melhor do que não ir nenhum dia. Pelo menos praticar 150 minutos por semana, isso já vai ter um benefício muito grande. A gente tem 2 tipos de atividade física, como você perguntou. Atividade física, o pessoal chama popularmente de cardio, que a gente costuma falar que é atividade física aeróbica, que seria a esteira, a bicicleta, a corrida, a natação. E atividade física, musculação resistida. Qual é a diferença das 2 atividades? A musculação, hoje, com o envelhecimento, a partir dos 40 anos, a gente vai perdendo massa muscular. E essa perda da massa muscular que se intensifica depois dos 60 anos leva a um aumento do risco de queda, leva a um aumento do risco da diabetes. Diabetes costuma dizer que a glicose ela gosta muito de músculo. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais consumo de glicose a gente vai ter. Então, infelizmente, a gente vai envelhecendo, né? Formando aquela obesidade abdominal, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e vai aumentando o risco da hipertensão e da diabetes. Então, evitar a perda de massa muscular, isso vai fazer com que no idoso diminua o risco de queda, que é a 6ª principal causa de morte do idoso,
leve ao idoso ter mais equilíbrio e leve também à diminuição do risco de infarto e AVC. E a atividade aeróbica, que é muito comum as pessoas irem para a academia e até pular o cardio, né? Vai na academia, faz 10 minutos de cardio e vai para a musculação. Muitas vezes pela questão estética, fazer atividade física não é questão de estética, é questão de saúde. E aí, como eu tinha falado anteriormente, a atividade física aeróbica, que é onde a gente vai conseguir um melhor condicionamento, essa é sem dúvida nenhuma que vai trazer mais benefício cardiovascular. Então, tem que se dividir, tem que se ter um equilíbrio entre as duas atividades. Tendo muita gente no consultório que só gosta de correr, aquele paciente que gosta só de correr, ele vai ter perda de massa muscular, porque a atividade aeróbica leva a gente a perder massa muscular, vai ter lesões articulares, então ele precisa ir para a academia para reforçar as articulações, para não ter artrose precoce. E em compensação tem aquele paciente que chega na academia, não, eu vou todos os dias para a academia, mais de 1 hora, e aí a gente vai fazer um teste ergométrico, que aquele paciente apresenta uma baixa capacidade funcional. Então, assim, ele está praticando a atividade física errada, ele está fazendo excessivamente de uma e pouco de outra. Então, tem que ter o equilíbrio das duas atividades. Tudo com um acompanhamento de um profissional, exatamente, né? Então, também certeza. não dá para ir para a academia e fazer só. Não, tem que ter com um educador físico, com orientação, porque é muito importante também, porque para não ter lesões, para ter essa orientação da parte de quanto fazer de aeróbico, quanto fazer de musculação, tudo isso é muito importante. O senhor estava falando aí, eu fiquei lembrando agora de um assunto que muito provavelmente você que está em casa vai gostar de saber. Tem pacientes, e a gente conhece várias pessoas, né, que já tiveram um episódio, já infartaram. E tem aquele que eu não sei se é correto chamar dessa forma, mas nós chamamos assim. Fulano morreu de um infarto fulminante. A minha pergunta é, antes desse infarto fulminante, essa pessoa já teve outros infartos, chamar de pequenos infartos, porque esse é o grande infarto que levou à morte, ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pessoa que infartou fulminantemente, ela pode nunca ter tido infarto? Pode. O infarto ele é uma obstrução da artéria por uma placa de gordura. Aquela obstrução ela pode ser lentamente ao longo dos anos, né, pelo estilo de vida, pela falta de controle da hipertensão, e levar a um quadro, por exemplo, de angina. Então, aquele paciente ele vai, muitas vezes, quando ele chega no hospital infartando, ele já diz, não, eu já venho há 6 meses apresentando dor quando eu pratico o esforço, porque ele não procura o médico. E aí ele infarta, aquele infarto que não, o que seria o infarto fulminante, popularmente, que as pessoas falam, aquele infarto onde a pessoa morre ao apresentar o infarto. 50% das pessoas que infartam vão morrer na primeira hora. Aquele que chega no hospital é aquele que, vamos dizer assim, não estava nessa estatística. Então, assim, o infarto ele não pode dar um aviso. Então, o paciente pode começar a sentir dor, sentir angina, ele pode apresentar uma dor, vamos dizer, de repente ele está bem, e ali iniciar um infarto e, infelizmente, vir a falecer. É mito ou é verdade a história do braço dormente? É verdade. Quais são os principais sintomas do infarto? Eu sempre costumo dizer aos pacientes quando vão lá no consultório com a queixa de dor, como se apresenta tipicamente o infarto. Se apresenta com uma dor em queimação na região do tórax esquerdo, principalmente, pode ser dessa região que a gente chama de região retroesternal, região do estômago também, então queimação, dor no estômago, menos comumente no lado direito, que pode levar a irradiação para os membros superiores, para o braço esquerdo, ou para o braço direito, ou para os dois, levar a irradiação para o queixo, para o pescoço. Então, às vezes o paciente chega no hospital com a queixa de dor, de queimação na mandíbula. Isso é um sinal muito importante, na maioria das vezes o paciente está infartando. Associado a alguns fatores, como sudorese importante, náusea, vômito. Então, eu costumo dizer ao paciente, teve uma dor, ou algum familiar, teve uma dor em opressão, em aperto, começou a vomitar, teve suor frio, falta de ar, procure a emergência, porque provavelmente deve estar infartando. Doutor Pablo, aqui, o que é que a gente tem, o que é que a medicina hoje aqui, localmente, né, regionalmente, o que é que você tem na sua prática clínica de recursos tecnológicos, de equipamentos, o que é que você dispõe de tanto para prevenção como para acompanhamento de um paciente com alguma questão importante no coração? Porque a gente conhece muito o eletro. A cardiologia ela tem vários exames complementares, né? O eletro é o exame básico de toda consulta, né? Quando o paciente vai fazer uma consulta cardiologista, tem que sempre ter um eletro.
mas a gente tem o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, onde a gente avalia se o paciente tem sopros, avalia se o paciente investiga uma causa de cansaço, se ele tem um coração crescido, uma insuficiência cardíaca, avalia se ele já teve algum infarto, então a gente observa ali os infartos silenciosos. A gente tem o teste ergométrico, que é o teste de esforço, onde a gente vai colocar o paciente para andar numa esteira e a gente vai avaliar se ele tem alguma obstrução nas artérias, se ele apresenta algum risco na prática da atividade física, se ele apresenta alguma arritmia durante a atividade física, vai avaliar a capacidade funcional, vai avaliar a curva da pressão durante o esforço. A gente dispõe do mapa, que é um aparelhozinho onde é a melhor forma de a gente diagnosticar hipertensão, como eu lhe falei, hipertensão é uma doença silenciosa. Idealmente, todo mundo deveria, para ter um diagnóstico correto de hipertensão, realizar um mapa, a MAPA, que é a monitorização da pressão arterial. Ele leva um aparelho, vai para casa com o aparelho, medindo a pressão dele de 15 em 15 minutos durante 24 horas. No outro dia a gente liga esse aparelho no computador e ele me dá uma média. Hoje na Europa, toda a diretriz lá recomenda que todo mundo deve ser diagnosticado com uma MAPA. Infelizmente, pela falta de acesso do SUS, né? A maioria da população hoje só pode ter acesso ao SUS para controle das doenças, inviabilizaria isso, onde a gente ter todo paciente fazer o mapa. Mas a gente tem outras formas de improvisar. Todo mundo hoje tem um tensômetro em casa, então a gente pode orientar o paciente a ficar aferindo a pressão durante alguns dias, com todas aquelas orientações que eu falei. Isso comumente os médicos do posto de saúde têm feito. E a gente também pode realizar também um Holter, que é um eletro de 24 horas naqueles pacientes com queixas de palpitações para investigações de arritmia. A polissonografia, que é um exame que avalia se o paciente apresenta apneia do sono. A apneia do sono é quando o paciente está dormindo, ele tem várias paradas na respiração, ele não percebe isso. Isso faz microdespertares, fazendo com que a pressão se eleve durante o sono. Isso é causa de infarto, é causa de hipertensão mal controlada. A gente pega um paciente que não está conseguindo controlar a pressão, vamos investigar a apneia. O paciente tem um diagnóstico, trata a apneia, a pressão dele controla. Então tem diversos recursos para fazer o acompanhamento do paciente. Fora os exames clínicos, né? Laboratoriais. Sim, exames laboratoriais que também são essenciais também para o acompanhamento. Doutor Pablo, quais são as patologias do coração com maior prevalência de precisar ir para uma cirurgia? Tanto eletiva como de urgência. A principal é a cirurgia que a gente chama de revascularização miocárdica, que é a famosa ponte de safena, onde é retirada uma veia na perna e substituído, literalmente feito uma ponte, que é o paciente que tem uma doença coronariana, que é a obstrução da artéria, ele liga uma artéria, um lado da artéria à outra, fazendo com que o sangue volte a fluir corretamente. A cirurgia também serve para a troca das válvulas cardíacas. As válvulas são estruturas que abrem e fecham e regulam a passagem de sangue de dentro do coração. E várias patologias, como a febre reumática, o envelhecimento, podem levar à insuficiência dessas válvulas, levando à troca delas. Então, hoje seriam as duas principais. As cardiopatias congênitas, né, que são aqueles pacientes que nascem já com a doença. Mas, Catarina, felizmente hoje, como eu falei, a cardiologia é a área da medicina mais estudada, que mais se investe. E hoje, cada vez mais, a gente tenta optar pelo tratamento clínico, que é o tratamento medicamentoso. Hoje a gente tem medicações que revolucionaram a cardiologia e que tratam tão bem. Então, hoje a gente compara um paciente que tem uma doença arterial coronariana, tratamento cirúrgico, que é abrir o peito, colocação de stent, que é aquela molazinha, ou tratamento medicamentoso, dependendo se o paciente for um paciente crônico, não agudo. Aquele paciente que chega infartando no hospital, esse realmente ele tem que ou fazer um cateterismo, ou colocar um stent, que é uma mola que abre a artéria, ou fazer uma cirurgia. Mas aquele paciente crônico, doença crônica, ele tem tanto benefício como tratamento cirúrgico quanto tratamento clínico. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem operado menos, feito menos cirurgias de ponte de safena, troca de válvula não, porque, assim, as trocas de válvula hoje, também com a evolução da medicina, tem procedimentos menos invasivos, que hoje não precisa mais abrir o peito, o paciente, o médico, ele faz a troca da válvula através do cateterismo, pega uma artéria aqui na veia, vai até o coração e troca a válvula sem precisar abrir o peito do paciente. Então,
Graças a Deus, felizmente, a medicina e principalmente a cardiologia tem evoluído cada vez mais. Muito bom. A gente vai chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para o último bloco desse programa do Saúde em Evidência. Doutor Pablo, insuficiência cardíaca. Certamente você que está em casa já ouviu falar nessa terminologia, mas o que é? Para que quem está em casa entenda o que vem a ser insuficiência cardíaca. Bom, veja bem, Catarina, eu costumo falar muitos dados estatísticos, porque o médico gosta muito de estatística, mas 15% dos idosos vão apresentar o quadro de insuficiência cardíaca, que seria a dificuldade do bombeamento de sangue pelo coração. O coração da gente nada mais é do que uma bomba de sangue. Então, o nosso sangue passa pelo pulmão, recebe o oxigênio e vai para o coração, para que ele bombeie o sangue para todos os nossos órgãos. Porque o coração é vital, porque sem oxigênio, nossos órgãos não funcionam. Sem oxigênio, nosso cérebro não funciona. Então, por isso que quando o paciente tem um infarto, o coração para de chegar sangue, para de chegar oxigênio, e a gente morre. Então, a insuficiência cardíaca seria a dificuldade do coração de bombear sangue, levando ao principal sintoma, que a gente chama de dispneia, que é o cansaço. Cansaço aos esforços. Vem associado a inchaço nas pernas, inchaço da barriga, cansaço quando o paciente se deita. Isso é um sintoma muito frequente. O paciente chega no consultório e diz: doutor, eu estou sem dormir há vários dias, porque toda vez que eu deito, eu fico cansado. Isso é um sintoma típico de insuficiência cardíaca. Porque o paciente, quando o coração não bombeia de forma adequada, faz com que retenha sangue no pulmão. E aí, quando ele deita, tipo, leigamente falando, é como se aquele sangue se espalhasse a mais pelo pulmão e aí leva ao cansaço. É uma doença bem frequente. Aqui no nosso meio, a gente tem uma doença que ainda, infelizmente, é uma doença ainda bem prevalente, que é a doença de Chagas, que é uma doença que não existe, por exemplo, nos países de primeiro mundo, que é transmitido pelo barbeiro. E hoje as pessoas dificilmente moram em casa de taipa, mas quem tem Chagas hoje desenvolveu insuficiência cardíaca, contraiu Chagas lá na infância, porque ela vai demorar 30, 40 anos para se manifestar. As outras causas é hipertensão, a principal causa, infarto, tem as miocardites, que é a inflamação do coração causada por um vírus. Então agora no Covid, na pandemia, a gente teve muitos casos de miocardite. O paciente tinha Covid e evoluía com quadro de insuficiência cardíaca. O vírus do Covid, ele inflamava o coração, levando a uma perda de bombeamento eficaz do coração. E hoje temos também, felizmente, diversos tratamentos medicamentosos, onde a gente consegue uma melhora de qualidade da vida. O paciente com insuficiência cardíaca, a gente consegue fazer com que ele consiga realizar atividade física, consiga voltar a realizar seu trabalho com tratamento médico, consegue em 40% dos pacientes diminuir até normalizar a função, essa perda da função cardíaca, então consegue dar uma qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida, porque a insuficiência cardíaca limita, o paciente ele passa a não conseguir fazer
atividades habituais, até mesmo tomar banho. Então, com os medicamentos, a gente consegue trazer esse paciente para uma melhor qualidade de vida. Parece um contraponto, mas eu vou fazer essa pergunta. Se eu estiver errada, pode me corrigir, não tem problema. É a doença que mais mata, a hipertensão, é a doença que hoje mais mata, mas também a gente está vivendo uma era em que você falou que a medicina tem avançado muito, sobretudo a cardiologia. Então, parece contraditório. As pessoas não procuram na época que é para procurar e procrastinam isso, e por isso esse índice de mortalidade? Exatamente. A gente tem um dado que de 2009 para cá, houve um aumento de, acho que cerca de 50% do infarto e do AVC. Aqui no Brasil, tanto pela dificuldade do acesso à saúde pública, né, que infelizmente 80% da população dispõe da saúde pública, como com os hábitos de vida, né, o sedentarismo, a obesidade, a alimentação. Hoje, cada vez mais, a gente se alimenta de produtos industrializados, então as pessoas estão vivendo mais, né? 50, 60 anos atrás, uma pessoa, a expectativa de vida no Brasil era de 60 anos, hoje a expectativa de vida aumentou bastante, pelo avanço da medicina. Mas também por fato da população viver mais, isso também leva acarreta mais prevalência de doenças. E aí eu queria até falar um adendo. Você falou assim, a hipertensão é a doença que mais mata. Não, o que mais mata no mundo é o infarto. A hipertensão é uma das causas do infarto. Sim, verdade. Então, ela é uma doença silenciosa que leva a várias complicações. Doença renal, que é a doença do rins, ao infarto, à insuficiência cardíaca, ao AVC. Então, ela leva a complicações, a doenças que levam à morte. Certamente você que está em casa ficou aí com uma pulga atrás da orelha, ficou com certeza com vontade de saber, né, de ser investigado, de dar uma varredura aí no seu corpo, de fazer esses exames, de bater um papo com o Dr. Pablo, com um cardiologista da sua confiança, para que você se sinta mais seguro, até para ter essa longevidade, que hoje é o que está em alta, é o que todo mundo quer, né? Que nós vivamos mais, mas vivamos bem. Com certeza. Então, eu vou abrir esse espaço agora, doutor Pablo, para que você possa passar, né, uma mensagem final para os telespectadores que estiveram conosco nessa manhã de sábado, e também fique à vontade para passar os seus contatos da clínica, falar onde você atende e também as suas redes sociais. Bom, Catarina, acho que o resumo daqui de hoje do dia seria a prevenção. A forma mais eficaz de evitar um infarto. Todo mundo vai no consultório, doutor, como é que eu faço para evitar um infarto? Não é só ir ao cardiologista, é ter bons hábitos de vida, é a prática de atividade física regularmente, dormir bem. Hoje a gente sabe que dormir pelo menos 8 horas por dia, isso diminui a questão do infarto. Uma boa alimentação, evitar alimentos industrializados, embutidos, evitar o estresse, que às vezes é uma coisa que a gente não consegue no dia a dia, faz parte da vida. Então, assim, todo mundo quer viver mais e quer viver com saúde. Então, alcançar a longevidade com saúde, né? Isso é muito importante. Então, quando mundo diz, eu quero viver mais, mas quer chegar lá aos 80, 90 anos com boa saúde. Catarina, eu atendo na clínica Leal Cardio, atendo junto com meu irmão, meu sócio e irmão, meu parceiro, Ragnar Leal, ali na rua Dr. Carlos Rios, perto do hospital. Também as redes sociais da nossa clínica, a Clínica Leal Cardio. Estou lá todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e à tarde, fazendo atendimento cardiológico, de consultas eletivas e também de urgência. E estou à disposição lá para quem quiser fazer um acompanhamento, para quem quiser tratar ou prevenir, porque antes de chegar lá já com a doença, a melhor forma é a prevenção e a orientação. Então, você que está em casa, se você, assim como eu, já passou dos 40, está na hora de entrar aí na Clínica Leal Cardio e agendar a sua consulta com o Dr. Pablo. Eu lhe agradeço por mais uma vez você ter ficado conosco até o final, e sábado que vem, pontualmente às 10 horas, é o nosso encontro. Até lá! O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções.